Dios, I pray for everyone here. yo oro por todos And I aquí. bless everyone. Y Y el doctor me llama y me dice, con los papeles en mano, me dice, yo no sé qué pasó, pero esta niña no tiene cáncer. Then your revelation que tu is revelación gonna open va a on the abrirse heart. en los In corazones Jesus' name. en el nombre de Jesús. E o título dessa palavra é Filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. A nossa visão, a nossa igreja, ela trabalha dentro de uma visão, e a visão da nossa igreja é paternidade espiritual. Eu sei que muitas pessoas não conseguem ainda visualizar ou entender, mas na verdade isso fugiu da igreja, porque a igreja primitiva ela veio de uma base de paternidade. A igreja foi fundada com uma base de paternidade. Pastor, qual é a base disso? A base primária foi que Deus foi o pai de uma família, quem criou uma família, que se colocou como exemplo primário de como ser um pai. Do que um pai tem que ter, quais são os atributos de um pai. O que um pai tem que ter para trazer à família dele algo diferente, para trazer à família dele a diferença do que é a necessidade ao crescimento dessa família, ao propósito dessa família. A base é o nosso pai, o nosso Deus Pai, o nosso o nosso greater, o melhor, aquele que tem tudo para nós e aquele que nos ensinou como viver, que nos criou, que nos fabricou com as suas próprias mãos e que soprou o sopro dele dentro de nós, por isso nós temos esse espírito que temos, amém? A base é que o nosso Deus, quando ele criou tudo embaixo de uma paternidade. Nós vemos no decorrer da palavra de Deus, nós vemos a partir de Adão, nós vemos a paternidade, a partir de Noé, nós vemos a paternidade, a partir de Abraão, nós vemos a paternidade, a partir de Jacó e José, nós vemos a paternidade. Tudo veio baseado em uma paternidade, o que não fugiu na igreja primitiva, onde próprio Jesus dando exemplo de si mesmo, se vocês querem olhar o Pai, olhem para mim. E depois falando para nós, se vocês querem servir a Deus, sirvam como eu estou servindo. E depois Paulo continua isso, aonde Paulo diz assim, olha, sede meus imitadores como eu sou. Amém? Nós temos uma passagem na Bíblia em que muitas pessoas têm uma confusão em relação à interpretação dessa Bíblia. A interpretação nunca irá contra a base da palavra de Deus. A base, a palavra de Deus, ela nunca vai entrar em conflito, ela nunca vai entrar em confusão, ela nunca vai desfazer o que está escrito atrás ou na frente. Ela é sincronizada, ela é sintonia, ela é uma palavra que é vida. Apesar de ser escrita há 2000 anos atrás, nós tivemos o livro escrito para nós, mas ela continua sendo vida e um livro abundante até o dia de hoje, amém? Então, nós vemos Paulo, ele dando exemplo sobre isso, o que precisa para estabelecer. Nós temos uma passagem na Bíblia, que me foge até onde é que está essa passagem, irmão Giovanni, passa para mim, fazendo favor, aonde diz que não chameis ninguém de pai, né? O que essa passagem está realmente nos trazendo, é realmente o que nós, absoluto, uma palavra absoluta, o que realmente nós temos que cuidar. Qual é o cuidado que nós devemos ter hoje? Eu só estou dando uma pincelada para entrar na mensagem, porque eu quero que você tenha a base. Eu sei que a igreja já tem, mas eu vejo alguns irmãos que talvez não passaram ainda por esse ensinamento. Vem cá, filho. Vem cá o pai e o filho aqui. Qual que é, irmão Giovanni? Mateus 23, o quê? Coloca lá para mim, filho. Nós temos um exemplo aqui natural, né? Pai e filho, né? Irmão Fabiano é pai natural deste jovem bonito aqui, ó, cresceu mais que o pai. Né? Ele é um filho natural. Amém? Está aqui comigo, igreja? Amém. Depois do irmão Fabiano, vem cá, filho. Você não está com o pai, não. Acho que é melhor o irmão Giovanni. Vem cá, irmão Giovanni. Você está com cara de filho. Estou mais velho já. Aqui. Esse é o Deus Pai. Aqui nós temos o Pai? Natural. Vamos lá? Porque tem gente que tem confusão nessa área ainda, eu quero que você entenda. Deus? Pai? Natural. E aqui nós temos o Filho. Esse Filho é composto pelo quê? Que são eles? Corpo, alma e espírito. Então vamos colocar isso em ordem. Como é que funciona? Ele tem um espírito, que tem uma alma. Vamos recapitular. Ele é um espírito, que tem uma alma e mora dentro de um corpo. Isso é base, todo mundo sabe disso, certo? Então nós temos o pai natural,
que trouxe esse menino ao natural desse mundo. Nós temos Deus Pai que soprou o Espírito. O Espírito. Daqui ele é eterno. Pastor, por que nós somos eternos? O animal é eterno, não? Por quê? Porque não tem o sopro de Deus. Está comigo? O animal ele não pode ser eterno. O dia que ele morrer, acabou. Mas ele tem alma, ele sente. Ah, não tem espírito, vamos judiar. Não. É criação de Deus e ele tem alma, ele tem sentimento. Ok? Ele sente. Pode ver que o animal ele conhece você, ele gosta de carinho. Tá certo? Mas ele não tem espírito, ele não é eterno. O dia que o animal acabar, acabou. Ele não vai para o céu com você. Amém? E nós temos aqui uma coisa a mais. O que é? O espírito, o corpo, o que mais? A alma. Na alma estão alojados todos os sentimentos, na alma estão alojados todas as mágoas, todas as tristezas, tudo que o conhecimento geral está alojado na alma. Aonde entra a paternidade espiritual, pastor? A paternidade espiritual vai limpar essa alma para que o espírito dele possa seguir a Deus. Porque muitas pessoas querem servir a Deus, mas não conseguem servir a Deus. Por quê? Porque na alma está alojado o quê? Mágoas, traumas. Por exemplo, uma pessoa, ela tem um problema seríssimo de insubmissão quando ela foi maltratada pelo pai. Quando o pai não soube criá-la, quando o pai não soube educá-la. Então ela tem um problema seríssimo, ela não se submete a ninguém, porque ela tem aquele medo de se submeter e passar todas as coisas. Isso é uma coisa natural. Na alma está alojado isso. O pastor, ou pai espiritual, como vocês queiram chamar, por isso que na igreja católica, que não fugiu dessa área ainda, a igreja católica, como que chama um pastor lá? Padre é o quê? Em português às vezes a gente não sabe, mas padre é pai. Então, o pastor, o pai espiritual, a paternidade vai trabalhar para limpar essa alma, para que ele possa, o espírito dele possa estar conectado com Deus para sempre. Para que o espírito dele possa estar conectado limpo. Por quê? Porque, por exemplo, ele aceitou Jesus Cristo. Quando ele aceitou a mão, ele disse assim, meu espírito eu entrego a Jesus. Mas na alma estavam alojadas mágoas, vício de cigarro, vício de droga, violação e assim sucessivamente. O que um pastor faz? O pastor vai trazer o quê? Vai trazer uma limpeza, para que ele não tenha dificuldade de servir a Deus. Vai direcionar, vai ensinar, vai encher ele de informações para ver a Deus. O que um pai espiritual faz? Um pai espiritual, para ficar bem claro, para que nós possamos entender por que não devemos chamar ninguém de pai. O que um pai espiritual faz? O pai que deve ser chamado ou deve ser reconhecido como pai, ele vai te conectar com Deus. Um pai que não traz você para perto de Deus, por exemplo, se uma pessoa, se eu vou como paternidade espiritual, se alguém chega perto de mim, se essa pessoa não está se aproximando de Deus, o meu trabalho não está sendo feito da maneira que ele deve ser feito. Se eu não posso dar exemplo de pai, eu não posso então representar esse pai. Um pastor na terra, ontem o irmão Wagner falou uma palavra muito forte, eu consegui pegar lá no deep, lá no profundo. Ele falou, não existe autoridade maior na terra do que um pastor. Não existe autoridade maior na terra do que uma paternidade espiritual. Não existe presidente, não existe nada acima disso. Só que hoje, infelizmente, devido a tantas coisas, foi se perdendo o valor disso. O que nós precisamos entender é uma coisa. Quando um filho cresce, esse filho cresce, naturalmente, às vezes o pai fica no Brasil, o filho vem para cá, para a América. Ele já fez, ele trouxe a vida. Deus Pai, ele é O que mais? Então ele está onde? Nunca vai abandonar. Agora, o pastor, a paternidade espiritual, ele sempre tem que estar perto, porque é ele que vai direcionar a esse filho que não se perca no caminho. Um homem, ele pode ser um representante de Deus na paternidade, quando ele segue os exemplos, quando ele pode ser imitado, quando ele pode ser visto, quando ele segue o caráter. E você pode dizer assim, pastor, não existe isso. Existe através do amor de Deus. A autoridade e a ordenação pastoral, ela vem do Senhor, e é o Senhor quem dá isso. Amém? Agora, hoje, infelizmente, muitas ordenações fugiram da prática. Qual é a prática? A prática é ser o exemplo. Você não pode pedir uma coisa que você não faça. Você não pode ensinar uma coisa que você nunca passou. Você não vai conseguir trazer isso. Talvez você pode dizer para o filho, olha, você tem que ser assim, assim, assim. Mas se você não for, o filho não vai fazer.
Por quê? Porque no mundo espiritual isso vem de uma herança. A herança daquilo que você tem vai fluir sobre a tua vida na vida dos filhos. Por exemplo, uma igreja onde o pastor é de oração, a igreja vai ser? Aonde tem obediência, vai ser? Agora, uma coisa nós temos que entender na clareza 100%. Todo pastor, ele é como todos, como nós estamos nessa carne, nós somos falhos. Agora, quando nós temos a humildade, nós sabemos voltar. O nosso pastor, por exemplo, ele fala para nós, não tenham medo de errar. Mas também nunca fuja da humildade de se consertar. Amém? Nós temos hoje a necessidade, graça. Nós temos hoje, então não chame ninguém de paz, no sentido, só terminando isso, não chame ninguém de paz, no sentido que se eu estou representando ao inimigo, nessa pessoa agora que vai ver ser um filho desse pai que está representando o inimigo, vai estar servindo a um pai que não deve ser chamado de pai, que é o pai da mentira, o inimigo que leva ao inferno. Isso é muito sério. Hoje, quantos filhos hoje estão servindo, por exemplo, Michael Jackson, um grande artista, cantor, músicas bonitas, teve um público tremendo. E ele, nesse público, ele alcançou muitos filhos que serviram a ele, que tiveram ele como, idolatraram ele, e serviram o quê? Imitando ao que ele estava fazendo. Está comigo, igreja? Quando nós pegamos uma paternidade errada, quando nós chamamos erradamente quem é suposto não chamarmos, nós vamos adquirir a identidade, o DNA dessa pessoa, e agora vamos começar a parecer com ele. Quando nós adquirimos a paternidade de uma pessoa que não está representando Deus, nós vamos adquirir essa paternidade. Quer ver um exemplo? Se você segue uma paternidade de uma pessoa mentirosa, você tem a tendência a se tornar um mentiroso também. E assim funciona a paternidade espiritual. Você não pode ter ninguém como pai que não seja diretamente de Deus, que não seja enviado de Deus, que não seja representante do reino de Deus. Está claro essa parte, não? Amém. Um irmão, eu preguei isso no Brasil e um pastor pediu muito para mim escrever um livro sobre isso. E quem sabe um dia Deus vai me dar essa graça, porque ainda tenho 2 antes desse, mas quem sabe um dia Deus vai me dar essa graça. Mas é muito importante você entender essa parte. Amém? Malaquias 4:6. Terça-feira nós estamos com os cultos nos lares, ok? E iria iniciar a escola agora quinta-feira, mas eu quis fazer o café com os pastores primeiro, onde nós vamos ter uma grande festa. E nesse café com os pastores eu quero que os irmãos convidem todos os visitantes, todas as pessoas que têm visitado a igreja, cada um trouxeram visitantes, e nós vamos ter sempre esse café com os pastores. Esse café com os pastores vai trazer uma comunhão muito grande, o que Deus tem dado para nós. Amém? 9 horas da manhã, da 9 ao meio-dia. E ele fará com que os corações dos pais se voltem e os corações dos filhos. Do contrário, ou seja, se isso não acontecer, você sabe qual versículo é esse? Quem está com a Bíblia aberta sabe, quem está olhando na internet talvez não sabe. Esse é o último versículo do Antigo Testamento. Está comigo, igreja? O último versículo, Deus termina o Antigo Testamento com a palavra, que até em todas as traduções você vai ver a mesma coisa. Porque a palavra é direta, e quando a palavra é direta, ela fala por si própria, não existe, não precisa nem... O que acontece com a sociedade hoje? Eu quero falar sobre a paternidade, por isso que eu trouxe de volta para alguns irmãos que talvez não entendiam essa parte. O que acontece com a sociedade hoje é a falta do pai, é a falta de paternidade. Falta de paternidade na casa, falta de paternidade na igreja, falta de paternidade de pessoas exemplo, falta de líderes, falta de homens comprometidos, falta de homens que possam realmente ter um compromisso com Deus de dizer, pode me imitar, porque eu estou imitando a Cristo. Falta de homens que têm esse compromisso de levar um ministério. Porque muitas igrejas não crescem hoje. Porque às vezes o poder está centralizado em uma pessoa, onde não é trabalhado para que haja também pais espirituais, trabalhado para que haja líderes espirituais dentro da igreja. A falta de pai hoje tem distorcido as famílias inteiras.
Filhos que vão para as drogas e não voltam mais. Suicídios hoje, o maior índice de suicídio hoje, você sabia? É na vida dos jovens. Onde o jovem está no auge da sua idade. Por quê? Na maioria das vezes, paternidade. Às vezes eu encontro pessoas, e essa semana ainda tive um exemplo. Eu encontro pessoas totalmente tatuadas, e quando eu começo a conversar com essa pessoa, eu descubro que houve uma rejeição do pai, que saíram de casa cedo, que houve rejeição, que o pai não soube amar, que o pai não soube abraçar, e um filho não sabe ficar longe de um pai. Ele que olha o pai como exemplo. Na igreja nós temos a mesma situação, devido à falta de exemplos hoje, devido à falta de talvez ensino nessa área, posso dizer assim, porque hoje em dia nós estamos numa era diferente, onde se pregam coisas diferentes, que também são importantes na Bíblia, mas não podemos deixar de lado o caráter, não podemos deixar de lado a liderança, não podemos deixar de lado o exemplo que nós temos que ser. Amém? Você está aqui, não? Não podemos, porque isso é o que vai atrair, isso é o que vai trazer, isso é o que vai buscar, isso é o que vai levantar. Se nós tivermos exemplos hoje, nós vamos ter outra sociedade. E a igreja foi levantada para ser um exemplo. A igreja foi levantada para voltar novamente o que é preciso. O que o mundo está perdendo, estão colocando Deus de lado. E o mundo está perdendo isso. E hoje nós temos um problema seríssimo em relação a isso. Então Deus, sabendo de tudo isso, Ele termina com esse versículo. Porque Ele sabia que o Filho ia vir para dar a vida. Não é verdade? Ele sabia que agora, nesse momento, haveria, né, na Bíblia você vê até uma página branca, essa página branca ela também tem uma revelação sobre ela. Houve um silêncio onde Deus não falou mais com o povo por 396 anos ou 400, como você queira saber. Mas esse momento entrou agora com Jesus Cristo, que nasceu, veio de uma virgem pelo Espírito Santo de Deus, e aí morreu para dar a vida para mim e para você. Para quê? Para voltar novamente o que era necessário voltar. Está comigo? Eu quero falar para você hoje sobre categorias de filho. E eu quero me basear na vida do filho pródigo. Quantos lembram dessa passagem? É uma passagem rica porque foi dada diretamente pelo Senhor Jesus Cristo. Ele que trouxe essa palavra, o filho pródigo. E nós vemos nessa passagem, vamos ler rapidinho ela? Capítulo 15 de Lucas. Abra sua Bíblia e, se puder, irmão Giovanni, fica com ela aberta e o microfone do lado, porque nós vamos usar um pouquinho. Talvez hoje você, pela misericórdia de Deus, vai ter a revelação, porque muitas coisas não acontecem, porque muitas coisas estão sem explicação, porque muitas coisas estão pendentes na sua vida. Capítulo 15, versículo 11 em diante. Vamos lá? A parábola do filho pródigo. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. Lucas capítulo 15, versículo 11 a seguir. Um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço, então, disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por elas a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E ele desejava encher o seu estômago com os bolotas dos porcos, que os porcos comiam e ninguém lhe dava. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu, e perante ti, e já não sou digno de ser chamado filho. Mas o pai disse aos seus servos, rápido, depressa, trazei a melhor roupa, o vestílio, pondo-lhe um anel na mão, sandália nos pés, trazei um bezerro cevado, matai, comamos e alegremo-nos, porque este filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram então o quê?
alegrar-se. Amém? Quantos podem dar um glória a Deus por essa passagem? Eu não quero... eu quero trazer uma revelação para vocês sobre essa passagem. Muitas pessoas conseguiram se identificar e se achar e ver aonde estavam. Eu não tenho uma série de mensagens hoje. Na verdade, eu resumi algumas coisas para que você possa hoje receber isto. Mas eu quero que você veja onde você se encontra nisso. Porque nessa passagem nós temos, na verdade, um resumo completo da história da sociedade hoje. Nós temos um resumo completo, de muito fácil entendimento até, do que é. Porque o Jesus, ele estava falando, dando um exemplo, exatamente como é hoje, um pai de 2 filhos. Jesus estava trazendo hoje, o que hoje nós estamos vendo, trazendo para nossas revelações, o que nós podemos tirar. Nós temos um filho que saiu, nós temos um filho que ficou, nós temos um pai, nós temos os servos, nós temos completo, nós temos um céu com anjos, com Deus, com Pai, nós temos um jogo completo para podermos exemplificar e retirar uma revelação disso, amém? Número 1, eu quero falar para vocês sobre o filho que não deseja estar do lado do pai. Lucas capítulo 12, versículo 13. Leia para mim, irmão Giovanni. 12, 13. 15, 12, 13. O filho que não deseja estar ao lado do pai. O que diz ela? 15, 12. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Recebeu tudo que tinha e saiu. Ele recebeu uma herança. Ele veio de um pai que tinha juntado uma herança, que tinha preparado uma herança para ele. Ele veio de um pai que tinha pago um preço, e ele recebeu essa herança, mas ele tinha interesse na herança, mas ele não tinha interesse em ficar na casa do pai. Ele tinha interesse na herança, mas ele não tinha interesse em ficar na companhia do pai. Ele tinha interesse na herança, mas o irmão dele ele não tinha interesse de estar ao lado do irmão. O que eu posso ver aqui e tirar dessa base: Pai, dá-me a minha parte porque eu quero partir. Muitos buscam a liberdade de ter uma vida só. Muitos buscam a liberdade de ter essa vida e de caminhar nessa vida, de ter essa vida só. Eu não quero ter ninguém para submeter-me, eu não quero ter ninguém, eu não preciso disso. E hoje nós vemos isso na vida dos jovens, né? Assim, nos Estados Unidos, a cultura desse país, os filhos, pelo menos na cultura que eu vim, a mãe dizia: você sai daqui só casado, senão vai sair no 2x4. Né? A mãe dizia: não, você vai sair casado, porque nós viemos dessa criação. Mas aqui não, aqui nós vemos assim, um filho quando ele cria barba, ele tem que sair. Eu não sei de onde que tiraram isso. Não, tá um dando tchau lá. É o primeiro que nós vamos dar um 2x4 lá, não? Amém? Está aqui comigo? Por quê? Porque eles buscam a liberdade, eles querem fazer, eles querem ter a liberdade de sair, voltar a hora que quer, não querem se submeter a uma liderança, não querem se submeter a um ensino, mas não estão prontos para isso. Não estão prontos, não sabem o que vão encarar. O pai sabe o que passou, o pai sabe como é a rua, o pai sabe como são os outros, o pai sabe as companhias, o filho não sabe. Ele sabe a consequência, ele sabe o que o mundo vai oferecer, mas o filho não. A falta do pai traz uma desgraça na vida de um filho. Está comigo, igreja? Eu vejo que o pai parece que nem discutiu a história. Se você vê, o pai, me dá minha herança. Tá bom, filho, está aqui. Mas o pai sabia o grande erro do filho. Ele sabia que o filho estava tomando uma decisão errada. Hoje nós vemos em série, nós vemos isso acontecendo diariamente. Nós vemos isso acontecendo na família, com o pai natural. Nós vemos isso acontecendo na igreja. Eu conheço muitos cristãos, nunca se apartaram da palavra de Deus, mas não se submetem dentro de uma liderança. E às vezes passam daqui para lá, de lá para cá. E quando sai, não pode ter um abraço do seu pastor, porque na verdade tem que sair pela porta, mas não pode ter um abraço, porque não tem comunhão. A comunhão é necessária, a bênção é necessária, o reconhecimento é necessário, a liderança é necessária.
E toda porta essa sempre foi minha vida e eu sempre me coloquei como exemplo. Toda vez que você entrar por uma porta, entra pela porta da frente e sai pela porta da frente. Não teve um lugar que eu entrei hoje que eu saí pela porta de trás. Tenho comunhão onde eu passei, tenho comunhão com as pessoas que eu estive, sendo bem recebido ou não, sendo bem tratado ou não, mas eu saí pela porta da frente. Se a pessoa errou comigo ou não, mas eu saí abraçando ele, amando ele, nunca falando mal. É uma necessidade da sociedade hoje. Sabe o que é isso? Isso se chama caráter. Ah, pastor, mas você me machuca um pouco. Eu não estou aqui para lhe machucar, eu estou aqui para lhe ensinar e trazer para você o que é bênção. O que é necessário para que você viva a bênção de Deus. Amém? Nós vemos número 2, o filho que não valoriza aquilo que o pai lutou para conquistar. Eu só quero a minha parte. Ele não valoriza aquilo que foi conquistado. Não tem valor isso para ele. O que tem valor é a parte dele. Amém? Filhos que não sabem o preço dessa conquista. Quem conquistou sabe o preço de uma conquista. Quem pagou o preço sabe o preço de uma conquista. Quando nós olhamos para o mundo físico, nós vemos isso. Noites de trabalho, dias de trabalho, estudo. Às vezes o pai não pode estudar, mas quer que o filho... O pai não pode pagar o preço ou não teve condições, mas ele quer que o filho estude. Ele quer que o filho cresça, ele quer que o filho seja alguém. Não, você vai ser um médico, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Há um desejo, foi pago um preço. Eu não pude, mas você pode, eu pago para você ir. Está comigo, igreja? Não entende o desejo, não entende o desejo do pai em passar. Exclui o aprendizado para manter e crescer. Exclui aquilo, todo o desejo do pai. Porque o pai, ele juntou com um propósito. Está comigo, não? Você junta aquilo com um propósito. Poxa, quem é pai aqui entende o que eu estou falando. Quando você junta alguma coisa, você não está nem aí. Você quer saber como vão estar os seus filhos. É assim, não é? Você quer que os seus filhos recebam tudo de bom que você pode passar para eles. E há filhos que excluem isso. Não importa com o desejo dos pais. Isso não está na lista de prioridades. Aqui nós podemos ver esses filhos que receberam, por exemplo, isso nós podemos tirar ideia daqui, vamos dizer, no mundo espiritual. Quantas pessoas que entraram aqui na igreja, hoje analisando, já fazem 4 anos a igreja, estamos chegando no 4º ano agora, a festa do aniversário é dia 2 e 3 de abril. Nós pudemos ver muitas coisas. Semana passada nós tivemos testemunho de uma família que esteve congregando conosco, que chegou praticamente em separação, que chegou com problemas, que chegou com doenças, que chegou viciada em uma série de coisas, né? Que chegaram desenganado dos médicos. E nós vimos que em 3 meses Deus fez um rebuliço nessa família. Isso é uma coisa que é um sobrenatural. Deus curou do câncer, Deus curou da AIDS, Deus libertou do cigarro, Deus restaurou o casamento e continua trabalhando. Deus deu um carro quitado de pessoas que entraram e receberam de uma herança que já estava no mundo espiritual própria para receber. Como nós vemos também pessoas, por exemplo, essa própria família, o irmão Duarte está ali, essa própria família com 3 meses recebeu o batismo com o Espírito Santo. E nós tivemos muitos casos como esse. Quantas pessoas entraram aqui com câncer e saíram curadas? Quantas pessoas que entraram aqui viciadas e saíram libertas? Quantas pessoas que entraram aqui não criam no Espírito Santo, saíram batizadas com o Espírito Santo, com um dom de revelação, com uma série de ensinos que foi colocado. E aí o que acontece, pastor? Quando saem, eles abandonam muito disso. Muitos hoje dos que saíram não sabem, não falam mais em língua, não estão mais em comunhão, voltaram aos seus vícios. Está comigo, igreja? Porque eu quero o que eu quero, eu recebi, agora eu estou restaurado, agora eu quero sair com o que eu tenho. E sai com o que tem, mas ainda não aprenderam a guardar isso. Escuta o que eu vou falar para você. Dentro da paternidade espiritual não tem como viver longe de um pai espiritual. Dentro da paternidade espiritual não tem como. Eu tenho meus pastores e tive pastores no Brasil, são exemplos e são grandes homens de Deus para mim, o qual eu lhe devo respeito e quando eu chego lá eu abraço como pai. Mas nós temos uma paternidade espiritual que cuida de nós aqui. E isso é o que nós precisamos entender para levar a nossa vida adiante. Está comigo, igreja? Filho passa número 3, filho passa necessidade por não valorizar aquilo que tem. Um filho, ele começa a passar a necessidade porque ele não valorizou aquilo que tem. Como é isso? Ele tinha tudo dentro
de casa. Ele tinha uma herança, ele tinha uma riqueza, ele tinha proteção, ele tinha guardas, proteções, ele tinha tudo ao seu redor, mas ele não valorizou o que tem. Aí ele diz assim, não, eu só quero a minha parte e vou sair com o que eu tenho. Ele não valoriza aquilo que tem. E aí passa necessidade. Lucas 15, 14, o que diz, meu amado? Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. 14, 15. Não, só 14. Quem não valoriza o que tem, não terá um futuro. Grave essa frase. Se você não valoriza o que você tem hoje, você não tem um futuro amanhã. Está comigo, igreja? Dá para dar um glória a Deus? Está aprendendo, não? Amém. Número 4, filho que abandona o amor do pai, terá o desamor do mundo. 15, 16. Filho que abandona o pai, terá o desamor do mundo. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, que os porcos comia, mas ninguém lhe dava nada. Quem abandona o amor viverá pelo terror do desprezo. Quem não valoriza o que tem, não tem um futuro na frente. Hoje nós temos ninguém fala mais disso, mas eu nunca vou deixar de falar. E eu não condeno uma pessoa que tenha passado por um divórcio. Não é isso, não é essa a minha palavra. Eu não entro julgando. Mas não se prega mais sobre divórcio. Divórcio é antibíblico. E na maioria das vezes, eu sei que há casos e casos, mas na grande maioria das vezes não deveria ter acontecido. Não se submeteram. Um casal, ele casa para viver junto, para aprender junto. Nas primeiras dificuldades, disperso. Eu sei que tem casos que infelizmente são casos merecedores de tal situação, mas na grande maioria. E um dia Deus me falou para mim que muitas pessoas estão indo para o inferno porque nunca se arrependeram disso. Casa, descasa, casa, descasa, casa, descasa. Deixa filho, deixa isso, deixa aquilo. Não abandona o que tem. Não valoriza o que tem. Não valoriza a esposa, não valoriza o filho, não valoriza a casa, não valoriza o esposo. Está comigo, igreja? Amém. Não valoriza o trabalho. Entra para um trabalho e aí não valoriza. Às vezes o pai investe em um dom, porque sabe de um dom que Deus deu para esse filho. Mas não valoriza. Está comigo, igreja? Amém. Nós precisamos, olha o que você tem na tua mão hoje. Moisés, ele não entendia o que ele tinha, até que um dia Deus mostrou para ele, Moisés, vê o que você tem na tua mão. Havia um ministério na mão dele, havia um cajado na mão dele, mas ele não reconhecia. Quando nós se apartamos do Pai, nós às vezes não reconhecemos o que nós temos. Nós precisamos reconhecer o que nós temos, valorizar o que nós temos, segurar aquilo que nós temos. E não importa se as pessoas dão valor ou não, é você quem sabe o valor, porque é você que pagou o preço. Amém? Porque alguns podem dizer assim, não, mas isso aí para mim não é nada. Para você pode não ser nada, para mim é muita coisa. Para mim é tudo. Minha família é tudo, meus filhos são tudo, minha casa é o que eu tenho. Deus que me deu. Ontem eu estava falando sobre aniversário, é algo que eu valorizo muito. Por quê? Porque Deus que escolheu essa data. Pensa comigo numa coisa. Deus escolheu o jeito que nós somos, Deus escolheu a data do nosso aniversário e nós falamos assim, eu não quero saber de aniversário. É como se desmerecesse aquilo que Deus escolheu. Eu imagino que toda festa de aniversário, por isso que o céu só tem festa. Eu imagino que toda festa tem uma festa no céu. Estou celebrando hoje o aniversário do meu filho. Você acha que Deus vai perder essa festa? Aí olha para o filho que diz assim, não, eu não quero, porque depois dos 35, 40, eu escutei dizer que pessoas não gostam de... Agora que a vida está começando a ficar boa. Amém? Depois de tanta cabeçada, né? Amém? Valorize a idade, o tempo que você tem de vida, a experiência que você tem, a escola que você passou, os problemas que você passou. É valorizando o que você passou que você vai valorizar o futuro que você tem. Está comigo, igreja? Amém? Número 5, versículo Lucas 15, 16. Quando o filho cai em si, quando ele consegue enxergar o seu erro, quando ele consegue enxergar a sua dificuldade, aí é um momento de uma restauração. Versículo 15 e 16.
Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarroboeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. É 16, né? Esse é o 16. Então é o outro. Caindo em si. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comido de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Caindo em si. Quando ele se tocou. Quando ele disse assim: uau, eu não valorizei. Eu estava, mas eu não quis. Eu tinha proteção, eu tinha o amor do meu pai, eu tinha o meu irmão, eu tinha uma casa, eu tinha tudo, mas eu não. E agora onde eu estou? Quando ele caiu, aqui eu vejo muita gente stuck. Por quê? Porque cai em si, mas não toma o passo seguinte. Na verdade, aqui não aconteceu a restauração ainda. Porque ele caiu em si, mas ele não ainda tomou o passo. Quantas vezes nós caímos em si de alguma coisa? Puxa vida, aquela pessoa me magoou. Eu sei que ela não vai ter condições de vir me pedir perdão. Eu vou ter que ir lá restaurar isso aqui. Você cai em si que você precisa fazer, mas aí o orgulho diz assim: não, mas foi ele que fez. Foi ele que fez. Quantas vezes nós caímos em si na hora da mensagem, e a mensagem está falando no nosso coração e a gente cai em si. Eu preciso fazer isso, mas quando nós nos apartamos, a gente começa a colocar outras coisas. Escuta uma coisa que eu vou dizer para você. A demora em atender, ela é considerada na mesma linha de desobediência. Desobedecer ou demorar em obedecer é a mesma linha. Às vezes a gente fala para os nossos filhos, né, meu Joshua, meu David, vai lá, pega isso aqui, ele fica ali enrolando ali. Vai lá, pega isso aqui, ele fica ali enrolando. Daqui a alguma coisa, vai lá e pega isso aqui. A primeira, a segunda vez ele desobedeceu. Não é assim? Às vezes Deus faz a mesma coisa com nós. Então a gente recebe uma palavra, Deus está falando conosco. Escuta o que eu faço com a minha vida. Quando eu tomo uma decisão de alguma coisa, eu simplesmente faço, eu não penso. Quando é direção de Deus, eu não penso. Eu não estou dizendo que eu sou insensato. Eu estou dizendo que quando Deus fala comigo uma coisa, eu falo: é isso aqui que eu tenho que fazer e eu não vou fugir disso. Porque quando eu saio daqui, o inimigo começa enviar e-mails, não é assim, não? Aí nós queremos fugir daquilo que Deus trouxe para nós, aí nós pensamos, às vezes a gente assume um compromisso, um ministério, e agora? Não, vou ligar para o pastor que não dá. Às vezes eu escalo alguém para ministrar. Isso já aconteceu demais, eu já vim até preparado, toda vez eu venho preparado. Eu escalo alguém para ministrar, quando chega no dia, não, pastor, muda outro, coloca outro. Não dá. Ou um ministério. Por quê? Porque nós sabíamos o que era certo para fazer, mas quando nos apartamos, aí o inimigo começa: não dá não. Uma pessoa para chegar ao propósito de Deus, uma pessoa para cumprir com o que Deus falou, ele já passou por muita coisa antes. Quer ver? Aqui nós temos um professor de bateria. Um grande homem de Deus que está ensinando as crianças a adorarem a Deus. Não é, Davi? Não é verdade? Mas para ele chegar onde ele chegou hoje, quantas coisas vieram? Não, Davi, isso aí não é profissão não. Tu tem que fazer outra coisa, Davi. Isso aí não dá dinheiro, Davi. Assim, Davi. Isso aqui não dá. Às vezes amigos, às vezes influência de outras pessoas, mas havia um propósito em construir vidas. Você sempre vai vir um e-mail, uma pessoa, um amigo, para tentar te tirar do foco de Deus. Amém, igreja? Número 6, o retorno das bênçãos presentes e futuras. 15 e 20. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. Número 6, nós vemos a decisão. Veja bem uma coisa. Número 5, ele caindo em si, ele se tocou, ele disse: eu estou fazendo alguma coisa errada. Mas o número 6, ele simplesmente disse: eu tomei a decisão e eu vou fazer. Agora note uma coisa comigo aqui. No mesmo momento que ele caiu em si, ele tomou uma decisão. Às vezes a gente cai em si, a gente fala assim: eu vou tomar uma decisão, mas agora não, eu tenho que pensar melhor, porque eu acho que é emocional, eu acho que é a música, eu acho que é o piano que está tocando, está me tocando, eu vou tomar uma decisão. No mundo de negócios, não faça um negócio sem antes colocar em pauta, trazer, planejar, colocar em
escrever tudo. Não faça um negócio, simplesmente saia na rua e faça um negócio. Não. No mundo de negócio você estuda. Quando é um negócio, eu sei que tem decisões que nós temos que tomar na hora. Mas traga o negócio para casa, planeja, veja quanto vai custar, veja isso. No mundo de negócio é assim. Mas quando Deus fala conosco, olha, volta para Jesus, se agarra, entra no propósito, muda de vida, peça perdão àquela pessoa. No mundo espiritual, não há motivo para pensarmos em querer planejar. Deus já está dando uma ordem. Pá! E essa ordem deve ser executada por nós. Por quê? Porque nós somos representantes. Por quê? Porque nós já não pertencemos a nós mesmos. Deus é o nosso Deus, Ele é o nosso dono. Nós não somos dele, Ele está dando uma ordem, tá? É imperativo para nós. Bum, vai e faz. Está comigo, igreja? Ou será uma ordem decisiva, direta, onde nós vamos pensar assim, não, eu não tenho que questionar isso, eu preciso fazer. Eu tenho que melhorar, eu tenho que fazer. Amém? Uma decisão ela tem que seguir de uma atitude. Toda ação tua vai trazer uma reação de Deus. Toda ação tua, ela vai trazer uma reação. Uma decisão, ela tem que seguir de uma atitude. Quando um filho sai de casa, ele quebra o mandamento de honrar os pais. Quando o filho sai debaixo de uma ordem, ele quebra o mandamento. E ele entra em uma maldição. Está comigo, igreja? Perde proteção, perde bênção, se afasta de promessas. Escuta o que eu vou dizer para você. Uma pessoa que era dessa igreja, e nós orávamos muito por um milagre, que era um desejo do meu coração ver aquele milagre acontecer. Um dia nós tivemos uma conferência, a profeta Kathleen não estava aqui. E Deus falou para essa pessoa várias coisas em profecia. E 3 vezes, a irmã Amanda até que escreveu, e 3 vezes Deus falou assim, não saia daqui, eu te trouxe aqui para restaurar. Só que interessante que essa palavra falou 3 vezes. E quando fala assim, eu já sei que o inimigo vai lutar demais. 2 meses depois, saíram, tomaram a decisão, chorando, sabendo que estavam fazendo errado, porque até mesmo eles comentaram, eu sei que eu estou fazendo errado, mas a pressão era muita, saíram. 1 mês depois nós tivemos o CAP, Conferência Apostólica Profeta, 18 mil pessoas dentro do CAP. Alguém pode pensar assim, não, mas pastor, você é amigo do pastor Maldonado, você deve ter comentado alguma coisa com ele. Eu não tenho esse tipo de assunto com ele. Estava lá na arena e ele chamou por microfone o nome dessas pessoas. Deus acaba de me revelar, essa pessoa hoje tem cura para ele, mas essa pessoa não estava lá. Por quê? Porque era suposto estar, nós estávamos num grupo lá. Alguns irmãos estavam conosco aqui e ouviram. Deus está me falando dessa pessoa e dessa pessoa com esse problema, falou do problema, Deus tem cura para você hoje. Vem cá que Deus tem cura, essa pessoa não estava lá. Eu chorei, porque eu ansiava por aquele milagre. E eu sei da necessidade disso. Quando nós saímos debaixo da chuva, quando nós entramos em desobediência, a chuva de proteção e de bênção, elas cessam. Amém? Um filho sem pai, sem Deus, ele se joga no mundo. Um filho que não tem uma base, ele se joga no mundo. Quem não tem um exemplo, ele se joga no mundo. E ele vai caindo cada dia mais. Agora eu trago número 7. O verdadeiro pai, ele ama o filho que perdeu. E o direito de ser amado. 15 e 20. O que fala no 15 e 20? Já leu 20, quer ler 21? Então 21. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. E o pai? Mas o pai disse aos seus servos, depressa, traga o melhor roupa e vistam nele. Coloque o anel em seu dedo e calçados em seus pés. E abraçou-se e jogou-se, onde está essa passagem? Que ele se jogou e beijou o filho. Aí está no 20. E estando ainda o filho de longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou e beijou. Veja o que eu vou trazer para vocês. Um pai que ama, ele vai receber o filho. Escuta o que eu vou dizer para você. Às vezes eu uso exemplos, não para falar de ninguém ou nada, mas para a gente aprender com erros das pessoas. O que mais nós temos aqui na igreja, nos Estados Unidos, eu não sei no Brasil, eu nunca pastoreei no Brasil, já estou aqui muitos anos.
Mas às vezes um filho sai da igreja e esse filho vira um inimigo, ninguém pode falar, eu não posso ver, é um diabo. Não é assim que as pessoas falam? Está comigo, igreja? Essa é a posição nossa? Mas pastor, está falando de você, pastor. Essa é a posição nossa. Um pai que ama, ele vai estar com o coração aberto, ele vai aprender, ele vai reconhecer, ele vai amar, ele vai corrigir, mas ele vai amar. Porque se ele não aplicar a correção, ele também não é pai. Ele vai corrigir, mas ele tem que amar. Amém? Agora, muitos líderes hoje deixaram de ser pai, muitos pais hoje deixaram de ser pai. Devido a essa falta, devido a essa fraqueza, nós vemos hoje a sociedade da forma que está. Devido a essa falta, muitos filhos não querem submeter a pais e irmãos. Devido a essa falta, muitas pessoas na igreja dizem assim, eu só me submeto a Deus. E é a frase do nosso pastor, do pastor Maldonado. Quem não tem compromisso com o povo de Deus, não tem compromisso com o Deus do povo. Muitos líderes encaram, muitos pastores, muitos pais espirituais encaram isso como uma profissão. Muitos hoje não largam essa profissão por causa da entrada financeira, não sabem fazer outra coisa. E os filhos? E a igreja? E a sociedade? E o compromisso do ensino? E a palavra do nosso Senhor Jesus, vai e faça discípulo, ou seja, uma igreja ela tem que estar constantemente em crescimento, fazendo discípulos, fazendo a obra de Deus. Nós não podemos dar o crescimento, só quem pode dar o crescimento é Deus, mas o trabalho que tem que ser feito na igreja tem que ser feito. Deixaram de ser representantes e voltaram a viver em seus orgulhos e desejos carnais. Muitos pais hoje não podem dizer, muitos pais hoje espirituais, ou talvez até pais naturais, graças a Deus que isso não se aplica ao nosso Deus Pai, porque Ele é soberano. Muitos pais hoje, eles deixaram de ser representantes de obediência a Deus. E por isso hoje nós estamos em falta. E quando um filho passa por uma situação como essa, quando ele é machucado por uma paternidade, quando um filho foi machucado pelo seu pai, na verdade é muito difícil ele voltar a amar novamente. Na verdade é muito difícil. Às vezes ele toma a decisão, eu preciso, mas ele não consegue assumir essa posição. Por quê? Porque eu sofri com isso. Por quê? Porque eu fui machucado com isso. E aqui na América nós temos uma situação vasta como essa. Grande. Muita gente hoje não quer compromisso em submissão. Muitos cristãos hoje se escondem atrás de igrejas grandes. Por quê, pastor? Porque não quer ter o compromisso. Toda vez que você vai evangelizar uma pessoa, já até aprendi. Algumas pessoas falam assim, eu sou da igreja tal. Eu digo, qual célula, irmão? Porque essas igrejas grandes, eles têm administração em células. Uma pessoa que não está dentro de uma célula, então ele está simplesmente indo quando ele pode para a igreja. Ele não tem submissão a um líder. Se nós estamos na casa do Senhor, nós temos que entender. Mesmo a minha posição não poderia ficar sem uma paternidade. Veja comigo uma coisa, eu perguntei a um pastor que falou para mim que ele é contra a paternidade. E eu perguntei assim para ele, pastor, uma família da sua igreja abençoada, me fala dessa família para mim. Ela conseguiria estar onde ela está se ela não estivesse congregando na sua casa? Não, tinha que estar na igreja. Eu falei, então o senhor já respondeu a minha pergunta. Porque se essa família precisa, por que o senhor acha que o senhor não precisa? Lideranças hoje sozinhas, direcionando uma igreja sozinha e não estão embaixo de autoridade nenhuma. Por quê? Toda vez que a autoridade... Vem cá, meu filho angolano. Porque toda vez que o pai traz um ensino, não, eu vou mudar para outro ministério. Não, eu vou mudar para outro ministério. Tem igrejas assim, ó, demais aqui, ó. O que você está oferecendo aí nesse ministério? Não, esse ministério aqui é internacional, você tem isso. Você tem até uma comunhão com alguns bancos aí que pode ajudar no financiamento. Tem ministério americano oferecendo tudo. Quanto que paga para estar nesse ministério? Eu poderia ser sócio hoje de vários ministérios no Brasil. Eu não estou falando contra ministério nenhum, mas dentro da obra de Deus não existe negociação. Dentro do nosso ministério,
Não adianta você querer pagar para participar dentro do nosso ministério. Na sede, que eu estou falando, o ministério qual nós estamos embaixo. Foi embaixo de oração, jejum, foi 2 anos e meio custando aqui. A igreja que estava comigo no início sabe do que eu estou falando. Foi 2 anos e meio aqui pagando o preço. Quanto custa para entrar? Não, você paga a carteirinha, $100 por ano, você tem a carteirinha, você pode pregar em tudo quanto é igreja. Como que está a minha? E a minha vida? E o meu casamento? Como é que está a história? Não, você é pastor? Sim. Mostra o seu credencial de pastor. Eu escutei de pastores, graças, filho. Eu escutei de pastores, eu não vi, posso até estar pecando, mas que conseguiram suas credenciais através de cursos na internet. Virou uma... Então, devido a esse problema hoje, pastores estão sendo desvalorizados. Mas na essência de Deus, um verdadeiro homem de Deus não perdeu isso. A igreja precisa estar acordada para saber, não chameis ninguém de pai. Quem? Aqueles que não têm condições de serem representantes. Alguma pessoa me perguntou, já que estou falando nesse texto, alguma pessoa me perguntou para mim, pastor, eu preciso chamar o senhor de pai? Não, não é isso não. O que nós precisamos entender é que nós estamos em uma família aqui. O amor tem que ser de filho e de pai. Tem que ser comunhão. Que é isso, pastor? Sem falsidade. Qual é o pai que não quer o melhor para um filho? Qual é o pai que não quer que o filho seja melhor do que ele? Dentro de uma religião, o pastor não pode deixar ninguém crescer mais do que ele. Por quê? Porque vem com aquela ideia, se crescer mais do que eu, vai rebeliar. Competição dentro da igreja com o próprio pai. Com o fundador, com o pastor da igreja. Não, pastor, não me deixa pregar porque ele prega melhor do que eu. Qual o orgulho? Um pai tem um orgulho de ver um filho pregando melhor do que ele. O que Jesus falou? Quais foram as palavras de Jesus? Vocês farão milagres como eu e mais? Desejo. Agora, o dia que nós fizermos um milagre maior do que Jesus, se eu levantar um Lázaro de 8 dias, eu vou ser maior que Jesus? O filho nunca vai ser maior do que o pai, não é isso que ele está falando. A Bíblia nos dá tudo, amém? A Bíblia nos ensina tudo. E nós podemos aprender como nos tornar um líder, como dirigir uma casa de paz, como essa pessoa que chega na tua casa, que você está liderando, qual é o amor que você tem que dar a ela, qual é o amor que você vai buscar ela na rua. Quando nós recebemos, por exemplo, igual uma irmã Suzana, que nós temos que tirar até os bichinhos do cabelo dela. Qual é o amor que você tem? Ou você só tem um amor por um empresário? Ou você só tem um amor por aquele que só dá? Está aqui, igreja. Note. Então, muitos pastores que estão fora dessa ética, eles se tornam maldição em vez de bênção. Quando você está seguindo uma linha onde não há, onde a liderança não está representando, não está sendo exemplo, em vez de bênção, você está sendo amaldiçoado. Bíblico isso. Você está embaixo de mãos que não honram a Deus. Desonestidade em finanças e assim sucessivamente. Pastor, por que você prega isso na nossa igreja? Porque eu quero que a igreja entenda o que está acontecendo hoje. E não desvalorize o que nós temos nessa casa. Nós temos provas do amor de Deus em milagres, em amor, em restaurações, em todas as áreas. E o dia que nós fugirmos disso, Deus certamente, Ele não abre mão, porque Deus vela pela palavra dEle. Quando nós podemos deixar de ser filhos, pastor? Quando esse pai sai da vontade de Deus. Quando ele sai, o nosso compromisso acaba, porque o nosso compromisso é ligado com Deus. Amém, igreja? Note para o filho que ficou em casa, isso é outra mensagem. Ele tinha o direito de tudo. O que aconteceu na passagem do texto? O filho que viu aquela festa. Que festa é essa aí? Ué, teu irmão voltou para casa. Tá, peraí, meu irmão voltou para casa? Como? Rico? Não, mais pobre que saiu. Ele levou que ele voltou sem... Não tinha nem roupa, teu pai deu roupa. Não tinha calçado, teu pai deu calçado. Ainda colocou um anel, até o anel dele, ele perdeu. Peraí, mãe. Ô pai, eu estou em casa o tempo todo, o senhor não me dá essa festa. Filho, você é motivo de festa todo dia que você quer matar um bezerro, você está em casa.
Aqui eu vejo duas coisas. Tinha tudo dentro de casa, mas também não valorizava. Eu vejo 2 filhos com problema e não um filho com problema. Tinha tudo, mas não valorizava. O outro tinha tudo, foi lá gastar. Por que o mais novo? Por que não foi o mais velho dentro da passagem? Porque o mais novo deveria ser ensinado, abençoado, abraçado pelo mais velho. O mais velho, ele tem dentro da igreja, ou dentro do... eu tenho o Josh e o David, um tem 10, outro tem 8. O David aprende muita coisa que eu ensinei para o Josh, eu não precisei ensinar para o David. O Josh passa, é assim, não é? O Danilo com o Gabriel, não é assim? Eles aprenderam. E agora eles vão passar. Um compromisso do filho mais velho é cuidar que o mais novo consiga crescer também. Muitos novos têm que sair porque os mais velhos não cuidam. Eu vejo muitas outras coisas com o filho mais velho. Tinha o direito de tudo, mas não fazia uso. Filhos verdadeiros. Eu deixo um exemplo do que acontece com a filiação verdadeira. Nós tivemos um exemplo na sede agora. Uma irmã nos procurou, brasileira, falando espanhol, achei até engraçado. Porque ela falava em espanhol melhor do que português. E ela disse para mim assim: pastor, eu vi o seu testemunho domingo na sede. Domingo nós fomos na sede e pediram para mim dar o meu testemunho. Eu vi o seu testemunho na sede, pastor. E me impactou muito o seu testemunho, pastor. E ela começou a conversar ontem, eu traduzi Bill Johnson, uma tradutora lá. E ela falou, eu sou brasileira, pastor. Eu falei, você é brasileira? Falando espanhol? Ela disse, eu estou aqui há muitos anos, eu só falo essa língua com esse povo. Então, e ela falou assim, eu faço parte desse ministério há 16 anos, pastor. Eu cheguei aqui e ela contou um pouco da situação que ela chegou, não diferente de muitas pessoas quando chegam ao ministério. Eu cheguei aqui nessa situação, assim. Eu estou aqui hoje, eu criei meu filho, hoje meu filho, e ela falando as bênçãos que Deus deu, e a alegria. Quando eu cheguei nessa igreja tinha 600 pessoas, hoje são 25 mil pessoas. E ela começou a contar, pastor, eu paguei um preço caro, pastor, por muitas coisas, mas eu vejo o meu filho hoje, ele consegue as coisas tão fácil, porque eu já paguei o preço por ele. Uma alegria de estar servindo. E ela correu para lá para servir. Quando ela saiu, ela levantou do banco que ela estava saindo. E uma coisa que eu aprendi é ser grato às pessoas. Porque eu não sou grato só ao pastor da igreja, eu sou grato porque tem um ministério lá. Aquela pessoa ajudou a suportar esse ministério, por isso o ministério está lá hoje. Escuta, o ministério só vai crescer quando nós unirmos as mãos e dermos. Ah, pastor, mas é pequeno, pastor, hoje. Ah, pastor, mas nós não temos isso ainda falta esse ministério, ainda falta esse. Por isso nós somos uma família. Abraão começou pequeno, Jesus começou também com 12. Nós vemos uma história larga de pessoas assim. Nós somos um ministério pequeno hoje, sim, mas se nós se unirmos, nós vamos conseguir cumprir com o propósito. Se o propósito for crescer, amém. Se não for crescer, nós vamos continuar na mesma essência, dando crescimento como exemplo a outras pessoas. Porque nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Amém? Se coloca de pé.